Eu sou Adriana, secretária do Museu de Zoologia. Sejam bem-vindos. O Museu de Zoologia é parte integrante do Instituto de Biologia da Unicamp e nossa equipe de biólogos vai apresentar-lhes hoje nossa exposição Biodiversidade Animal Estilos de Vida. Ela é composta por 4 salas temáticas. A primeira chamamos Invertebrados e Vertebrados, Formas e Cores. Nela teremos uma dimensão da diversidade do mundo animal. Temos também o módulo Vida na Água, com aquários de água doce e salgada e alguns animais desses habitats. Uma outra sala chamamos Cidade das Formigas Saúvas. Nela aprenderemos sobre a organização das colônias, alimentação, reprodução e outras curiosidades sobre esses animais. Temos também uma sala muito interessante chamada Hóspedes e Penetras. Ela nos lembra o nosso ambiente doméstico. E no nosso ambiente doméstico, na nossa casa, quais os animais que são considerados hóspedes? E os penetras, quem são? São penetras mesmo? Vamos aprender um pouco? Vamos lá? Olá, eu sou Karina Gomes, bióloga do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas. Nós estamos na exposição Biodiversidade Animal Estilos de Vida no módulo Cidade das Formigas Saúvas. Você já deve ter visto por aí uma trilha de formigas carregando pequenos pedaços de folhas. Ou de repente, no seu jardim, alguma planta que você cultive, você deve ter notado nas folhas um corte arredondado em forma de meia-lua. Então, mesmo que você não conheça esse nome saúva, você já deve ter visto saúvas por aí. As saúvas são também conhecidas como cortadeiras. Essas são formigas que estão distribuídas no continente americano, do sul da América do Norte até o sul da América do Sul. Então, elas não estão presentes em outros continentes. Elas são conhecidas também como cortadeiras pelo hábito de cortar folhas ou partes do vegetal, pode ser flor, fruto também, e carregar todo esse material para dentro do formigueiro. Quando nós ouvimos esse nome popular, saúva, a gente deve imaginar o seguinte: existem várias espécies de saúvas e cortadeiras. Então esse é um nome bem genérico, mas para cada formigueiro vai haver apenas uma espécie. Esse formigueiro que temos aqui é da espécie saúva-limão, Atta sexdens rubropilosa. A saúva-limão tem esse nome porque se a gente conseguisse pegar algumas aqui e amassá-las, nós sentiríamos um cheiro cítrico, parecido com o cheiro do limão. Então, por isso elas são chamadas saúva-limão. Elas estão comumente distribuídas nos ambientes urbanos. Então, nós estamos na cidade de Campinas, geralmente um formigueiro que a gente encontra por aqui na cidade é dessa espécie saúva-limão. Elas têm esse hábito de cortar folhas e levar para dentro do formigueiro e servir essas partes dos vegetais para um outro ser vivo que vive junto com elas. É um fungo. Esse fungo que vive dentro do formigueiro de saúva, ele só existe dentro do formigueiro de saúva. Essa relação entre as espécies é uma relação mutualística, quando uma espécie depende da outra para sobreviver. Então, nós só podemos pensar em saúvas se pensarmos que lá dentro do formigueiro existe um fungo que elas estão criando. E esse fungo, Leucoagaricus gondilóforos, só existe dentro do formigueiro de saúvas. Antes, o que se pensava é que elas levavam essas partes vegetais para dentro do formigueiro para usar como alimento. Mas conforme os naturalistas foram observando, os curiosos foram investigando e estudando, há séculos atrás, há décadas atrás, eles descobriram que as saúvas não comiam vegetais. Elas comem esse fungo que elas cultivam lá dentro. Então, olha só, o fungo digere as partes vegetais, obtém das folhas os nutrientes que ele precisa para sobreviver e aí ele produz ali algumas partes, como se fossem bolinhas, pequenas bolinhas chamadas de gongilídeos, que são ricos em lipídios e carboidratos, e é essa parte do fungo que é usada principalmente na alimentação das larvas das saúvas.
Então, essa é uma relação muito importante, porque a saúva não seria capaz de digerir com o próprio sistema digestório as partes vegetais que elas estão cortando e levando para dentro do ninho. Então, o fungo faz essa digestão e fornece nutrientes e aquilo que as formigas precisam para sobreviver. As saúvas, elas são insetos sociais que pertencem à ordem Hymenoptera, a mesma de abelhas e vespas. E elas são chamadas de insetos eusociais. A definição de eusocialidade, ela envolve 3 características principais. Primeiro, sobreposição de gerações. Quando a gente pensa numa colônia eusocial, existe ali formigas mais velhas, formigas mais novas, todas interagindo, umas cuidando das outras. Então você tem formigas adultas cuidando das larvas, das pulpas. Essa sobreposição de gerações é muito importante dentro de uma colônia. Uma outra coisa importante é que existe divisão de tarefas, ou seja, um grupo de formigas vai exercer determinadas funções e outro grupo de formiga vai exercer outras funções. E uma outra característica importante é que dentro de uma colônia a maior parte dos indivíduos são estéreis, não são capazes de se reproduzir e apenas um pequeno grupo de indivíduos é responsável pela reprodução. Já já nós vamos entender um pouco mais como acontece aqui. Quando nós olhamos para as formigas que estão aqui trabalhando, nós podemos chamá-las de operárias e elas têm tamanhos diferentes. A primeira coisa que poderíamos pensar é que as menores são mais novas que as maiores, mas não é isso que acontece. Todas essas formigas são adultas, as operárias que já estão trabalhando dentro e fora do ninho. Mas existe uma variação na morfologia dentro de uma colônia. Então tem formigas que são maiores, tem formigas que são menores, como acontece na nossa espécie, né? Tem pessoas mais altas, pessoas mais baixas. Mas uma formiga maior, ela pode ser até mais nova do que uma formiga menor. E como que a gente conseguiria perceber a idade delas? Se a gente observar, algumas formigas são mais claras e outras mais escuras. As formigas mais escuras são mais velhas, ou seja, elas chegaram à fase adulta há mais tempo que as formigas mais claras. Por quê? Nas fases iniciais de desenvolvimento delas, tem a fase de ovo, de larva e de pulpa. A larva é a fase que recebe alimentação e é a fase que cresce. Então, tem larvas que crescem bastante, vão se tornar adultas maiores. Tem larvas que crescem menos e vão se tornar adultas menores. E a pulpa, ela é um indivíduo pronto, já com todas as estruturas da formiga adulta, mas ela é branquinha. Então, à medida que ela vai chegando à maturidade e passará a se tornar uma adulta, né, na próxima fase, ela vai escurecendo. Então, formigas que acabaram de chegar à fase adulta são formigas mais claras do que formigas que já estão há mais tempo na fase adulta. As operárias vivem de 3 a 6 meses, geralmente. E, além de serem estéreis, elas exercem diversas funções que são importantíssimas para o formigueiro sobreviver, para o formigueiro conseguir continuar existindo. As maiores operárias geralmente trabalham fora do formigueiro. Que trabalho que tem para fazer fora do formigueiro? Elas podem ser cortadeiras, aquelas que trabalham diretamente no corte, como vocês estão vendo aqui. Elas podem ser carregadoras, sabe aquela trilha de formigas que eu falei no começo? As carregadoras são responsáveis por carregar o material vegetal. Essas trilhas, elas são muito interessantes, porque as formigas, conforme elas vão andando, elas vão marcando com alguma substância química essa trilha e as outras vão seguindo o caminho. Por isso a gente geralmente vê uma trilha bem certinha, né? Não tem uma formiga andando para cada lado, mas todas seguindo esse mesmo caminho, como se tivesse ali um cheiro, né? Um perfume que elas pudessem acompanhar para encontrar o caminho de casa. Além das cortadeiras, tem também o trabalho das carregadoras, que eu falei para vocês, e tem também o trabalho das soldadas. Pelo próprio nome você já deve imaginar, as soldadas, elas são responsáveis pela defesa do formigueiro. Então são geralmente as maiores, as mais agressivas, que cuidam de toda a defesa daquele território. Então as maiores operárias são as cortadeiras, as carregadoras e as soldadas. E dentro do formigueiro estão trabalhando geralmente as menores operárias. Que trabalho tem para exercer lá dentro? Vamos pensar.
Lembre-se, dentro do formigueiro tem um fungo. Esse fungo precisa de cuidado. Ele precisa de cuidado de limpeza, ele precisa de cuidado na preparação das folhas que as formigas estão entregando para ele digerir e se alimentar. Todo esse cuidado especial dado ao fungo é feito por formigas chamadas de jardineiras. É como se elas estivessem cultivando um jardim. Mas lembre-se, um fungo não é uma planta. Um fungo, ele faz parte de um reino diferente chamado reino fungi. E tem também o trabalho das enfermeiras. As enfermeiras, elas são responsáveis pela maternidade. Então, para a gente lembrar, as formigas, elas têm um desenvolvimento completo. Elas vão passar pela fase de ovo, de larva e de pupa, até sofrer toda a transformação e virar uma formiga adulta. Todas essas fases iniciais recebem um cuidado especial das irmãs, já adultas, chamadas de enfermeiras. E tem também o trabalho das limpadoras. Toda essa sociedade complexa e tanto trabalho sendo feito aqui, logicamente vai ter a produção de lixo, daquilo que não é útil mais para essa colônia. O que elas fazem com esse lixo? Elas não levam para fora do formigueiro. Na natureza, um formigueiro que não está em cativeiro, o lixo vai estar na parte mais funda do formigueiro. Então tem câmaras especiais para onde elas levam esse lixo. Aqui na nossa colônia, não tem como elas cavarem, então o lixo fica no canto, vocês podem ver no detalhe. As limpadoras fazem esse trabalho. Além dessas formigas operárias que exercem todas essas atividades que são fundamentais para esse formigueiro continuar existindo, existe dentro de cada formigueiro de saúva uma como essa daqui. É a formiga rainha. Você já deve ter ouvido falar da tanajura, certo? Já já nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Dentro de um formigueiro de saúva existe apenas uma como esta. E esse formigueiro, na natureza, pode ser muito grande. Tem estudos que mostram que um formigueiro de saúva pode chegar ao tamanho de um campo de futebol em extensão, debaixo da terra, ter de 7 a 8 metros de profundidade. Para a gente entender um pouquinho mais, como que seria a estrutura desse formigueiro? Ele não tem apenas uma entrada e saída de formiga, ele pode ter vários olheiros, que são essas portas de entrada e saída de formiga. Debaixo da terra existem os compartimentos onde estão os fungos e os túneis que ligam esse compartimento. Então aqui no nosso formigueiro você pode perceber as panelas com os fungos e os túneis e esses túneizinhos de saída e entrada de formiga. Mas na natureza a gente tem que entender que ele pode ser muito profundo e muito extenso. E até nesse formigueiro enorme vai existir apenas uma rainha. E qual é a função da rainha? Principal é a função de reprodução. Somente a rainha põe ovos nesse formigueiro. Então, todas as operárias de uma colônia são filhas da mesma rainha. Por isso, em alguns momentos, eu uso o termo irmãs. Então, as irmãs adultas, que são enfermeiras, cuidam das larvas e das pupas, que são as irmãs mais novas. Lembra daquela história de sobreposição de geração? Esse formigueiro, ele só existe porque existe essa contribuição, esse trabalho em conjunto entre as irmãs. Mas a rainha, ela é fundamental para a reprodução desse formigueiro. O ano inteiro ela põe ovos que vão gerar operárias. Então nasce operária, enfermeira, cortadeira, soldada e as que trabalham dentro do formigueiro o ano inteiro. Acontece que chega uma época do ano, geralmente final de julho, começo de agosto, embora o inverno ainda não tenha acabado, é um período que as temperaturas voltam a se elevar. Cada rainha no seu formigueiro começa a botar ovos que vão se diferenciar em formigas que não são operárias, mas formigas que são as princesas, ou conhecidas como tanajuras, e formigas que são os príncipes, ou conhecidos como bitus. As princesas são as fêmeas e os príncipes são bitus. Lembre-se, as operárias continuam nascendo, mas nesse período do ano, mais ou menos no meio do ano, formigas diferentes com asas também podem nascer nos formigueiros. O que acontece? Essas formigas com asas, elas vão se desenvolver como as demais formigas. Então, o ovo é colocado, elas vão passar para a fase larval. Essa fase larval vai ter um desenvolvimento completamente diferente das operárias, porque elas vão inclusive ter asas, certo? As
reprodutivas e também depois elas vão virar adulta. Todo esse processo de desenvolvimento das formigas com asas vai levar aí alguns meses, 3, 4 meses. Então de agosto até mais ou menos o mês de outubro, novembro, elas vão ficar dentro do formigueiro recebendo os cuidados necessários para se desenvolverem e para se prepararem para um momento muito especial na espécie das saúvas, que é o momento de reprodução. Entre os meses de outubro e novembro, depende um pouco da região do país em que nós estamos. Aqui em Campinas, geralmente essa época da revoada é no mês ali de outubro, de novembro, depende de como foi o regime de chuvas naquele ano, mas uma coisa importante a gente saber. Todo esse processo depende muito de variação de temperatura, lembra? No meio do ano, quando a temperatura volta a subir. Depois, no momento que elas vão sair para a revoada, é uma época mais chuvosa, é uma época quente, é uma época muito propícia à reprodução. O que acontece? Entre esses meses, num dia, numa semana especial de outubro ou novembro, essas formigas com asas, elas vão sair dos formigueiros num final de tarde, início de noite, um dia bem quente e úmido, elas vão sair para a revoada, para a noite de núpcias das saúvas. Como acontece esse processo? Elas saem do formigueiro, começam a preparar as asas e levantam o voo. Não sai uma formiga com asa de cada formigueiro, saem dezenas, centenas, milhares, dependendo do tamanho do formigueiro. E todas essas formigas aladas, os machos e as fêmeas, vão se encontrar com outras formigas com asas de outros formigueiros, mas lembre-se, da mesma espécie, né? Como existem várias espécies de saúvas, se de repente numa região, numa fazenda, num lugar aberto, existem formigueiros de várias espécies, cada indivíduo vai se encontrar com a sua espécie. Como que acontece esse reconhecimento? Esse reconhecimento é feito por feromônios, ou seja, substâncias que as formigas exalam e que faz com que o macho de uma espécie reconheça a fêmea da sua espécie. Então essas formigas saem aos montes. Você já deve ter visto uma revoada de saúva. Já deve ter visto tanajura. Inclusive tem pessoas que pegam as tanajuras e fazem farofa e usam na alimentação. Isso é comum, né, em algumas regiões do interior do Brasil. Essas formigas saem para a revoada e cada fêmea vai ter a oportunidade de acasalar com vários machos. Existem estudos que mostram que a fêmea pode acasalar com em média de 3 a 8 machos nesta única noite de revoada. E você vai entender por que é importante ela acasalar com tantos machos nesta noite. Após a revoada, as fêmeas, elas param de voar, vão para o chão e elas começam a se preparar para cavar um buraco para iniciar o seu próprio formigueiro. E os machos, o que acontece com eles? Eles morrem. Então, após o acasalamento, eles, além de servirem de alimento para outros animais, aves, anfíbios, né? Eles podem morrer dessa forma, mas naturalmente eles vão morrer, ou seja, o príncipe não vai voltar para um formigueiro, ele não vai participar da criação de um novo formigueiro. Mas a princesa, aquelas que conseguem sobreviver a todos esses perigos, ser comido por ave, por anfíbios, ser comido por pessoas que pegam para fazer farofa, aquelas que conseguem sobreviver a estes perigos, elas vão procurar um canto nesse lugar em que elas fizeram a revoada, geralmente uma área mais limpa, sem muito mato, sem muita folha, e elas vão começar a cavar um buraco para iniciar o seu próprio formigueiro. Mas nesse processo, elas retiram as asas. Então as asas foram importantes para a revoada, e aí elas não precisam mais da asa, porque elas vão virar rainha. E o que elas fazem? Uma única nova rainha vai começar a cavar um formigueiro, vai ficar 10 a 15 horas ao longo dessa noite, do dia seguinte, cavando este buraco. Ela vai se fechar nesse buraco que vai ter aí de 20 a 25 centímetros e ela vai iniciar ali o seu próprio formigueiro. Então lembre-se, uma princesa que nasceu no formigueiro da mãe, ela sai para a revoada, os príncipes também saem para a revoada, mas na hora de criar um novo formigueiro, ela vai se tornar uma nova rainha e vai criar um formigueiro sozinha, sem a ajuda de operárias, porque ela ainda não tem filhas, e sem a ajuda de um rei, porque o príncipe não virou rei nesse processo. E aí, ela precisa de uma outra coisa importante
para o início desse formigueiro? O fungo. Lembra que eu falei lá no começo que esse fungo só existe no formigueiro de saúva? Como essa rainha, que acabou de virar rainha, consegue um pedaço desse fungo? Ela não pode sair do buraco que ela acabou de criar para pegar esse fungo em outro formigueiro, porque ela vai correr riscos lá fora e poderia morrer e não conseguiria iniciar o seu formigueiro. A princesa, antes de sair do formigueiro da mãe, cada princesa pega um pedacinho desse fungo e leva dentro da boca. Ela não chega a engolir, mas ela carrega numa cavidade bucal. E quando ela cria o seu formigueiro, ela põe esse pedacinho para fora e começa a alimentar esse pedacinho de fungo lá dentro do seu buraco. Como ela alimenta? Ela não tem folhas para servir para esse fungo. Ela usa as próprias fezes para alimentar esse pedacinho de fungo, que vai rapidamente se desenvolver e se estabelecer dentro do novo formigueiro. A rainha vai ficar aí mais ou menos uns 2 meses sozinha, porque ela começa a botar ovos, ela cuida dos ovos, ela cuida das larvas, ela faz todo o trabalho inicial da colônia e ela nunca mais vai sair dessa colônia. E esse comportamento a gente chama de comportamento de clausura, ou seja, ela vai ficar aprisionada no seu formigueiro o resto da vida. E uma rainha pode viver mais de 10 anos botando ovos e sendo responsável pela reprodução daquele formigueiro. Lembra da noite de acasalamento, que ela acasalou com vários machos? Esses vários acasalamentos são importantes, porque ela consegue armazenar dentro do sistema reprodutor dela muitos espermatozoides, milhões de espermatozoides, que ela vai usar ao longo da vida para ir fecundando os óvulos que ela produz e gerando filhas e filhas e filhas. A rainha, ela é responsável então por toda a fundação da colônia. Depois de 2 meses, algumas semanas, 6 a 8 semanas mais ou menos, já vão ter formigas adultas que nasceram naquele formigueiro, que vão começar a sair do formigueiro, vão abrir novos buracos, vão sair para cortar folha, para continuar o processo de alimentar o fungo e fazer esse formigueiro crescer. Então aquele formigueiro do tamanho de um campo de futebol que eu falei para vocês, que pode ter 7 ou 8 metros de profundidade, ele geralmente é um formigueiro mais velho, um formigueiro mais maduro, já com 3, 4, 5, 6 anos. Se tudo der certo, esse formigueiro vai se desenvolver e vai chegar a tamanhos enormes. Obrigada, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso módulo da exposição chamado Cidade das Formigas Saúvas. Até a próxima!